Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula da Maratona Excel Sem Barreiras, tá? A Maratona Excel Sem Barreiras é um método, faz parte do método completo Excel Sem Barreiras, que foi criado pelos especialistas aqui da Academia Excel, com o objetivo aí de facilitar, desmistificar realmente, tirar o medo que você tem de mexer no Microsoft Excel. Mas me conta aí, o que você achou da nossa primeira aula, né? Na primeira aula a gente aprendeu muita coisa legal, né? A gente aprendeu as primeiras fórmulas e funções no Excel, função soma, função média, a gente aprendeu a utilizar a formatação condicional, aprendeu até a função C, né? E você achou que ia aprender tantas coisas em tão pouco tempo, né? Eu acho que você não acreditou que poderia aprender tanto em tão pouquíssimo tempo de aula que nós tivemos na nossa aula número 1 da maratona. Aqui a gente se comprometeu a tornar o Excel uma coisa fácil para você, tá bom? E para que você consiga ter facilidade, consiga evoluir e avançar no Excel, são necessárias duas coisas, né? Conhecimento, o método e atitude também, né? De nada adianta você ter todo o conhecimento, todo o método de aprendizado de Excel se você não tiver atitude de tomar para você aquilo lá e realmente aplicar e botar a cara na planilha mesmo e fazer junto com a gente, né? Então a gente vai trazer nessa maratona e no método completo Excel Sem Barreiras o método, a estratégia, a forma certa de você aprender Excel, mas a atitude, colocar em prática, é com você. Então a gente não consegue realmente entrar aí no seu corpo, pegar sua mãozinha e mexer no Excel por você. A gente vai te trazer a parte do conhecimento e a gente precisa que você tenha a atitude de realmente colocar em prática e aprender realmente o que a gente está te passando aqui, beleza? E além dessa atitude de você tomar para você o Excel e colocar em prática aquele aprendizado que a gente está trazendo aqui, você precisa se tornar um procurador, um caçador de problemas na sua empresa. Por quê? Para você mostrar para todo mundo que agora você passou para o lado das pessoas que realmente dominam o Excel. Então você precisa realmente buscar os problemas que tem aí na sua empresa e encontrar soluções diferentes e aplicar, resolver elas através do Excel, tá bom? É desse tipo de pessoa que as empresas precisam, que o Brasil precisa para evoluir, e é esse tipo de pessoa também que a gente quer aqui dentro da Academia Excel. Então dá uma olhada nesses depoimentos rápidos de pessoas que já tiveram suas vidas transformadas pelo nosso método de ensino aqui da Academia Excel. O gerente da fábrica, produção, estava coordenando o planejamento, aí eu peguei uma planilha, nem lembro mais a planilha, só mexendo algumas coisas assim que eu consegui fazer, tá? Tinha uns gráficos de condição, formatação condicional, que você vai digitando e vai aumentando ali, né? Uhum. Ele é meio rouco assim, ué, quem criou isso aí? Como é que você fez isso aí? Quem fez? Eu falei, cara, eu que fiz. O cara ficou abismado, uma coisa simples assim, entendeu? Então, aí, juro pra você, eu comecei lá, justamente por causa que eu fui planejamento, o patrão colocou por causa disso aí. Aí ele, mostrei alguma coisa pra ele, deixou uma vez na sala, esse foi o diretor, chegou na sala, ligou pro RH, o gerente do RH, e falou assim, fulano, o Edmar tá ganhando quantos hoje, X? E fulano, que é o outro que era coordenador, que eu passei por nada, né? Então fala o seguinte, pode mudar o salário dele depois para X. Dobrando o salário. Até pouco tempo, antes de fazer o curso. Então eu entrava no YouTube, eu quero aprender a fazer isso. Então você olha aquilo, faz, beleza, tranquilo. Mas quando você tem uma rotina de estudo, né? A rotina de estudo ela vai te incrementando e acaba que a gente usa isso nas outras coisas. Então, por exemplo, não que que eu não faça, mas acaba que a gente melhora o nosso foco. Então, por exemplo, hoje eu tenho que estudar, quero ver isso, eu quero ver aquilo, vou ver isso. Profissionalmente também. Então, hoje eu vou sair para o campo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acaba que a gente tem um redirecionamento melhor. Por quê? Porque eu quero acabar o curso, eu quero passar por essa fase transformadora aí do Excel, para poder, a hora que o cara vir me falar de novo, eu quero você aqui, eu esteja pronto. Agora vamos dar continuidade então, e eu quero ver você aqui comigo, dando o seu depoimento de como a sua vida foi transformada e como você alcançou evolução aí na sua empresa depois das aulas aqui da Maratona, depois das aulas do ESB, do Excel Sem Barreiras, tá bom? E hoje, nessa segunda aula, você vai aprender já conceitos muito importantes que vão aumentar e muito a sua produtividade no dia a dia aí na tua empresa, tá bom? Nessa aula a gente vai conhecer uma fórmula mágica que traz os resultados para nós, vai trazer o nome das contas listadas de acordo com o código que a gente digitar dentro da nossa tabela de controle, tá bom?
Se você fez a aula 1, pega aquele arquivo que a gente fez na aula 1 e abre ele novamente no seu Excel. Se você não fez a aula 1, eu recomendo muito que você realmente volte, que é muito importante que você faça a aula 1 antes de começar a aula 2. Mas de qualquer forma vai ter o arquivo aqui embaixo para você fazer o download, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso Excel. Abre o seu Excel aí, como eu já falei. Pega a sua planilha da aula passada. Se você quiser fazer o download, o link vai estar no YouTube, tá? Então se você estiver vendo esse vídeo dentro do WhatsApp, você vai ter que clicar no símbolo do YouTube ou no nosso logo da Academia Excel, entrar no vídeo do YouTube e aí dentro da descrição ali vai estar o link para você baixar a planilha do jeitinho que ela tá aqui, tá bom? Então agora que você já está dentro do Excel, vamos então conhecer qual é a nossa fórmula mágica que eu falei para a gente fazer facilitar o nosso preenchimento da planilha, né? Então vamos lá, qual que é o objetivo aqui? Olha só, na aula passada, como vocês bem recordam, a gente listou algumas despesas, listou qual era o valor orçado delas e o realizado, e a gente fez essa fórmula aqui, né, a função C, para descobrir se estava dentro ou fora do orçado. Aproveitou e colocou uma formatação condicional também, que ela muda aqui de verde para vermelho automaticamente se tiver dentro ou fora do orçado. Então, por exemplo, se eu gastei R$101 de internet aqui, já fica fora do orçado, beleza? Então essa é a planilha que a gente tinha na aula passada. Vou dar um Ctrl Z para ela ficar igualzinha ao que estava na aula anterior, tá? E agora o que a gente vai fazer? Qual que é o objetivo aqui? Qual que é a lógica? Olha só, o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que, ao invés de a coluna A ser a coluna da descrição, eu quero que antes da descrição da conta, que a gente vai usar, né, a gente coloque antes da descrição um código, né, um código. A gente sabe que geralmente na empresa tudo tem código, né? As contas geralmente tem lá o plano de contas, né, e dentro das contas vem o plano de contas. Se forem produtos, tem o código do produto. Se for o cliente, tem o código do cliente. E assim vai, né? Todos os sistemas, eles geralmente vêm com códigos. E o que a gente vai fazer? A gente vai simular aqui um sistema. Porque você sabe que lá no sistema, quando você digita um código, ele já puxa a descrição, o nome da pessoa, puxa o nome do produto, o nome da conta automaticamente. Só o que você precisa fazer é digitar o código, né? Então, nas empresas, quando a gente traz essa função para dentro do Excel, realmente as pessoas ficam até surpresas, né? Falam assim, olha só, o cara conseguiu fazer um negócio desse igual um sistema dentro do Excel, né? E essa função mágica, ela é muito top, muito famosa também no Excel, né? Ela talvez seja a função mais conhecida do Excel e ela é a função mais importante que você precisa saber. Ela já está lá no nível avançado, é uma função do avançado, mas hoje mesmo que você não saiba nada de Excel, você vai aprender a fazer ela aqui com a gente. Você vai entender o funcionamento dela. Então vamos lá, vamos para a prática. Olha só, o que eu ia fazer aqui se eu quisesse colocar uma coluna a mais antes dessa coluna A para que fosse a coluna do código, né? Eu ia inserir aqui uma coluna. Então eu posiciono o mouse em cima da minha coluna A, né? Clico com o botão direito e escolho a opção de inserir, tá? A partir de agora a coluna A está em branco e os meus dados foram todos para a coluna B, beleza? Agora aqui na coluna A eu vou colocar o seguinte, olha só, vou colocar código, vou colocar o cabeçalho e vou colocar o código. E aí eu vou colocar qualquer tipo de código aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 9, vou colocar uns códigos aleatórios aqui, só pra gente ter uma noção aqui de como que a gente vai fazer para puxar depois esses dados, tá? Então vamos lá. O que é importante? Importante é que, além da sua planilha de lançamentos, a sua tabela de dados que você está criando, você tem uma tabela de cadastros, tá? E no momento eu vou criar essa tabela de cadastros aqui do ladinho direito, olha só. Aqui na coluna H eu vou colocar o seguinte, código, né? Código e também despesas, beleza? Vou colocar código e despesas. E aqui eu vou listar vários códigos, então vou listar alguns códigos iguais aos que eu tenho ali, vou listar alguns códigos diferentes, né? E assim vai, beleza? Vou listar aqui vários códigos, o importante é que tenha todos, né? Sempre tem que ter todos os códigos que você tem na sua base de dados. Então, ó, 123 está aqui, o 235 está aqui, o 984 está aqui, faltou o 569, beleza? 569. E aqui do ladinho direito, na coluna I, a gente vai colocar o nome da conta. Então, por exemplo, eu até digitei errado aqui, né? 569, vamos lá. O 569 a gente sabe que é energia, então vamos colocar já aqui, né? O 123 é internet, beleza? Você provavelmente vai ter esses dados prontos, né? Já tem lá a tabelinha e tal, mas se não tiver, você pode criar exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Então vamos lá, ó, teve gasto com faculdade, teve o gasto com, vamos ver, o 984 mercado, beleza? O restante aqui ele não possui, né? O restante ele não tem, então a gente vai colocar outros gastos que a pessoa poderia ter, como transporte, por exemplo, né? Ela poderia ter gastos também, vamos ver, com lazer, né? Poderia ter gastos com transporte, com lazer e vamos colocar aqui moradia, né? Moradia em geral, a gente tem já várias contas na coluna H e na coluna I, beleza?
a partir de agora, o que vai acontecer? O que vai mudar, né? Olha só, a gente vai apagar esses dados de despesas aqui, que a gente já tinha feito, já tinha pronto, né? E aí, vai ser mais ou menos assim que vai estar a nossa tabela lá no trabalho. Ela vai estar com os códigos e vai ter o espaço para descrição da despesa, que você poderia procurar ela aqui na tabela, né? Então, poderia procurar o código 123 e encontraria ele aqui na nossa tabelinha de despesas. Porém, né, a gente cria essa opção, essa função de fazer a procura para nós, para que seja automático, né? Para que ele puxe esses dados automaticamente, porque muitas vezes, né, e em geral no trabalho nós temos tabelas imensas com mais de 1.000, 2.000 linhas, e aí se você fosse procurar um por um, com certeza você levaria no mínimo o dia inteiro para fazer isso, e não é isso que a gente quer, né? No Excel a gente quer economizar tempo, ganhar velocidade do nosso dia a dia, tá? Então vamos lá, vamos entender primeiro como que eu faria para procurar esses dados aqui na tabela, e é exatamente assim que o Excel vai fazer para nós essa busca, essa procura, tá bom? Olha só, qual que é o método que a gente utiliza para criar uma função no Excel então? Uma fórmula ou uma função, vocês lembram? A gente aprendeu na aula passada. Olha só, eu vou clicar aqui na célula B2, que é justamente a primeira célula onde vai ter a minha fórmula, e aí o que eu faria? Eu posso digitar tanto aqui na célula quanto lá em cima na barra de fórmulas, né? O sinal de igual, e o Excel já entende que a partir de agora eu vou digitar uma fórmula para ele, tá? Se eu começar a escrever o nome de uma função específica, né, como, por exemplo, a nossa função mágica, que se chama procv, o Excel já vai mostrar para nós aqui, né, vai mostrar para nós vários nomes, tá? E eu vou escolher, então, a função mágica que eu falei, né, que eu tanto guardei segredo e agora eu já entreguei para vocês, que é a função procv, tá? Você pode procurar com as setinhas aqui e dar um tab e ele vai preencher, beleza? Antes da gente falar de todos os argumentos aqui, né, de tudo que a gente vai colocar dentro da função, eu vou mostrar para vocês na prática como que eu procuraria. Então eu dei um ESC aqui, né? Então eu dei um ESC aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente procuraria na prática. O que eu faria? Olha só, se eu quisesse procurar as despesas do código 123, né? O que eu faria? Primeira coisa, eu ia olhar qual é o código que eu quero procurar. E é exatamente isso que você tem que informar para o Excel. A primeira coisa que você tem que informar é qual o código que você vai procurar, né? Então você vai colocar o valor procurado lá dentro do Excel. Depois de procurado o código, eu vou pensar o seguinte, aonde que eu vou procurar isso, né? Vou procurar na minha tabela que eu criei, que está aqui, ó, entre a coluna H e a coluna I. Então eu vou procurar no valor específico. Então não é uma matriz em uma tabela, tá? Essa é a segunda coisa que você tem que informar para o Excel. Então, o que eu vou procurar e onde eu vou procurar. São as duas coisas, tá? Feito isso, o que vai acontecer, né? Eu vou procurar aqui, ó, na primeira coluna, vou procurar em vários dos dados e vou escolher qual o número da linha que eu quero mostrar. Só que a linha vai ser uma busca. Então, quando eu encontrei ali a informação, no nosso caso já está na primeira linha aqui, 1, 2, 3, né? Eu vou passar para a segunda coluna e vou pegar essa informação que está na segunda coluna. Simples assim, eu vou encontrar a informação na primeira coluna e vou pegar a informação da segunda coluna. E aí eu escreveria aqui, beleza? Aí você vai falar, né, Johnny, é mais fácil realmente eu fazer assim do que eu criar uma fórmula para isso, né? Mas vamos supor que aqui tem 1000 linhas, então seria muito mais fácil uma função que faça isso automaticamente para nós, beleza? Então vamos fazer na prática aqui para você entender, olha só o que você vai fazer, vamos lá. Igual, né, procv, como a gente já tinha falado, eu vou dar um tab e o Excel vai preencher para mim já, vai abrir o parênteses certinho, preencher o nome da fórmula certinho, e aí ele me pede o valor procurado. O valor procurado nada mais é do que o número que eu vou procurar. A primeira coisa que a gente pensou lá na hora que eu ia procurar sozinho, quando eu ia procurar sozinho a informação, que é justamente esse 1, 2, 3. Então eu vou clicar aqui no 1, 2, 3, beleza? Vou colocar o ponto e vírgula e agora eu vou falar para o Excel onde eu vou procurar, que é na minha tabela aqui, na coluna H e na coluna I. Então eu aperto e arrasto, seleciono tudo isso aqui e pronto, né? Esse é o valor, esse é o lugar onde eu vou procurar as informações. Agora eu vou colocar um ponto e vírgula, né? E o Excel vai me falar o seguinte, olha só, Johnny, você já me falou que você quer procurar 1, 2, 3 e você quer procurar na tabela que eu tenho aqui. Então eu vou lá na tabela, vou procurar e eu encontrei. Agora você quer que eu retorne para você informação de qual coluna? Da primeira coluna aqui? Você quer que eu retorne o próprio 1, 2, 3? Da segunda coluna? Da terceira coluna, se tivesse uma terceira coluna? Eu quero a da segunda coluna. Então você vai colocar aqui no terceiro argumento, né? Que é o número índice coluna. Qual o número que identifica a coluna? No caso é o 2, porque é a segunda coluna só desse intervalo aqui que eu selecionei, tá bom? Feito isso, eu vou colocar mais um ponto e vírgula e você vai ver que abriu duas opções aqui. Eu posso procurar um intervalo verdadeiro ou falso, né? Qual que é a diferença dos dois? O verdadeiro é uma correspondência aproximada e a gente não vai usar ele nesse caso. A gente vai utilizar o falso. Por padrão, o procv, você sempre tem que utilizar o falso, beleza? Por quê? Por exemplo, eu estou procurando 1, 2, 3, né?
E se eu colocar aqui correspondência aproximada e o Excel não achar o 1, 2, 3, ele vai falar assim, pode ser, sei lá, o 124, né? Nesse caso não pode, porque vai trazer uma informação incorreta para nós. Por isso é importante que você coloque aqui o falso, beleza? Ó, aqui eu já coloquei verdadeiro, já coloquei errado, tem que colocar o falso. Fecha os parênteses e aí você já pode dar Enter, que ele vai fazer a busca para você. Olha só, 1, 2, 3, ele retornou a internet, beleza? Esse é um exemplo, tá? Aí se eu arrastar para baixo aqui, ele neste caso específico, ele pode ser que funcione perfeitamente ou não. Olha que legal, eu arrastei para baixo aqui, né? Lembra como a gente faz para arrastar? Ó, só clicar no canto inferior direito e arrastar para baixo, né? E ele preencheu para mim, ó, 569, ele encontrou energia aqui, né? Automaticamente, sem eu precisar fazer mais nada. 984, ele encontrou o mercado, porém o 235 ele não encontrou a faculdade aqui, tá? E agora eu vou te dizer a razão disso acontecer. Esse é um dos principais erros que as pessoas cometem quando estão começando a criar o PROC-V aí, né? E se você não tem uma orientação profissional com você, pode acontecer de você falar assim, não funciona, vou procurar manualmente mesmo, né? Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. Olha só, toda vez que eu arrasto para cima ou para baixo uma fórmula de algum local, o que acontece? O Excel muda a referência desse local. Então agora, o intervalo que antes era essa tabela aqui, ó, da coluna H até a coluna I, da linha 1 até a linha 8, agora ele vai descer, olha só, aqui na linha 3 ele já mudou, eu já perdi o cabeçalho e eu ganhei uma linha em branco lá embaixo. E assim por diante. E quando chegar aqui no último, olha só, a informação 235 que eu quero procurar ficou fora da tabela, tá bom? Para eu não precisar te explicar aqui toda aquela questão de travamento e como que você faz para preservar ali o local que você está referenciando, eu vou te explicar uma coisa muito simples que veio para salvar a nossa vida, foi criado lá no Excel 2003, todas as versões do Excel têm essa opção, né? E muita gente não utiliza porque não vê possibilidades que essa opção pode nos trazer, tá bom? O que a gente vai fazer? Olha só, eu vou simplesmente apagar tudo isso daqui, tá bom? Vou deletar toda a fórmula que eu fiz e aqui no meu intervalo aqui, onde está os dados, né, onde está a minha matriz tabela, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, na página inicial, vou escolher a opção formatar como tabela, e aí você pode escolher qualquer um desses desenhos aqui, qualquer uma dessas cores, tá? Eu vou escolher, nesse nosso caso, eu vou escolher o verde aqui da Academia Excel, né, vou escolher o verde, e ele vai ficar verdinho assim, mas você pode escolher sem problema nenhum qualquer uma das tabelas, tá? Qualquer uma das cores vai da sua criatividade aí, tá bom? Escolhido isso, feito isso, agora eu tenho uma tabela, ele muda aqui o formato, né? Vai mudar a formatação, olha só, apareceu verdinho aqui, verde e branco, nessas linhas zebradas, e eu posso tranquilamente colocar mais informações aqui embaixo e o Excel vai ir preenchendo para mim com o mesmo formato. Vou colocar alguns números de exemplo e olha só, ele já vem formatando para baixo, tá? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao que estava antes, né? E aí a gente vai trabalhar dessa maneira aqui. Eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte, vou deletar os totais que eu tenho aqui, e vou formatar essa minha tabela primeiro aqui também como uma tabela. Então vamos lá, cliquei em formatar como tabela, eu quero ela verde também para manter o padrão, né? Se não tiver marcado aqui, ó, minha tabela contém cabeçalhos, você marca, porque no nosso caso eu já coloquei o nome dos cabeçalhos lá em cima, ó, código, despesas, orçado, né? Se não tiver com o cabeçalho, você deixa desmarcado que ele vai criar o cabeçalho para você. Mas aqui no caso eu já tenho, então eu tenho que marcar que a minha tabela tem cabeçalhos. Vou dar um OK, está pronta a minha segunda tabela e agora eu vou fazer a fórmula para vocês entenderem a diferença agora, o que muda, tá? Olha só, igual PROC-V, vou abrir o parênteses, o meu valor procurado continua sendo o valor 123 aqui, que é o código que eu vou procurar, certo? Ponto e vírgula. O meu intervalo agora, a minha matriz tabela, aonde eu vou procurar, é o mesmo intervalo, só que eu posso selecionar tanto aqui ela inteira, quanto também somente os dados, tá? Você escolhe aí, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu vou selecionar ela inteira para manter o padrão que a gente fez anteriormente, tá? Vou colocar um ponto e vírgula, meu número índice de coluna continua sendo 2, porque eu procurei, olha só, procurei o número 1, 2, 3 e encontrei aqui na primeira coluna, e agora eu quero a informação da segunda coluna, então vou colocar o número 2. Ponto e vírgula, e o meu procurar o intervalo vai ser falso novamente, tá? Porque eu não quero encontrar valores aproximados, eu quero que ele me dê somente o valor exato, tá? Qual que é a vantagem disso? Olha só, agora quando eu selecionei quando eu selecionei da célula H1 até a célula I8, o que aconteceu? O Excel não mostrou para mim mais aquela opção de, não escreveu para mim H1, 2 pontos, I8. O que ele escreveu? Escreveu tabela 1,
tudo, né? Tabela 1, hashtag tudo. Então ele escolheu a tabela 1 inteira. E agora, se eu mudar, mesmo que eu arraste para cima ou para baixo essa fórmula, ele continua a tabela 1 no mesmo lugar, porque agora é um intervalo nomeado, tá bom? Então, se eu finalizar essa fórmula aqui e der Enter, agora o Excel ele vai sempre trabalhar de uma maneira correta para mim. Olha só, vou dar Enter e o Excel já preencheu. E agora aqui na última fórmula, ó, você vai perceber que ele manteve o mesmo intervalo que eu selecionei, porque é um intervalo nomeado e ele fica travado, tá bom? Outra coisa que você percebeu é que a gente não precisou arrastar para baixo, olha só. Essa é mais uma função das tabelas, né? Quando você formata ele como tabela, ele possui o preenchimento relâmpago da coluna quando você faz uma fórmula. Então, se eu fizer uma coluna aqui, o Excel entende que eu queria fazer para a coluna inteira, tá? Se você não quer fazer para a coluna inteira, é só dar um Ctrl Z, olha só, que ele volta a preencher somente para aquela célula que você fez, tá? Aí basta você arrastar para baixo, se você quiser preencher para a coluna inteira, sem problema nenhum, tá bom? Então agora a gente fez a nossa função do PROC-V, fez a nossa procura aqui, conseguiu puxar a informação de lá. E o que é o mais legal? O mais legal é que agora toda vez que eu quiser mudar uma conta, por exemplo, aqui não era mercado que eu queria lançar lazer. Ao invés de eu ter que digitar a palavra inteira, eu escrevo 32, pá! E aí ele já muda para lazer, olha só, automaticamente. Isso nos dá muita praticidade, produtividade, velocidade no nosso dia a dia. Permite que eu não cometa mais tantos erros de digitação, porque você sabe que se eu errar uma letrinha que seja na hora de fazer algum relatório, alguma coisa, dá problema. Então ele facilita muito o nosso dia a dia. Essa união da função PROC-V com a opção de formatar como tabela nos ajuda demais, tá bom? Além disso, tem uma opção muito interessante do Excel, que ele abre um novo menu quando eu entro dentro de uma tabela, por exemplo, né? Chama menu de contexto, né? Ele abre aqui o menu design da tabela, que ele não existia antes, né? Ele só existe quando eu crio uma tabela e quando eu clico dentro dessa tabela. Se eu clicar fora, ele some. Se eu clicar dentro, ele aparece, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, tem várias opções bem legais aqui. E uma das opções que eu posso fazer para colocar aquele total, lembra aquele total que eu tinha antes? Então, eu posso clicar aqui, ó, e selecionar a linha de totais. E o Excel vai fazer um total para mim, ó, um total que às vezes não é o que eu quero, mas olha só, se eu quiser o total do realizado, igual eu tinha feito antes, eu clico nesse botãozinho aqui do lado e aí eu escolho aqui, ó, a soma, por exemplo, e ele faz a soma automaticamente para mim, tá bom? O orçado também eu posso fazer a mesma coisa e escolher a soma. O mais legal é que se eu quiser fazer a média, como eu já fiz anteriormente, lembra que eu precisei fazer a fórmula da média? Aqui é só eu clicar do ladinho e trocar, ó. Agora eu escolho a média e aqui nesta célula também eu escolho a média. Você vai perceber que aqui tem a contagem, né? Então eu sei quantos que eu tenho, olha só, se eu quiser colocar a contagem eu posso colocar, né? Eu posso colocar várias opções aqui, ó, mínimo, máximo, e isso é muito legal. Nesse caso eu vou deixar como nenhum e você vai perceber aqui, ó, que eu posso mudar aqui, ó, ao invés de total eu posso trocar para média, tranquilo, opa, ao invés de total eu posso trocar para média tranquilamente, que ele vai fazer a média para nós sem eu precisar colocar mais nenhuma fórmula, nenhuma função específica, tá bom? E olha só, toda vez que você está dentro de uma tabela, quando você for editar ela, agora eu quero colocar mais um lançamento, Johnny, né? Vamos fazer esse exemplo. O que eu precisaria fazer? Eu tenho que vir aqui na última célula dentro do intervalo, então esquece a linha de totais, clica na última célula dentro do intervalo e eu dou um Tab, tá? Que aí ele preenche uma nova linha para mim e eu coloco um novo código aqui, por exemplo, o código da moradia, e aí é só continuar colocando os valores, beleza? Olha que legal, né? Agora, outra coisa para ficar mais legal e mais fácil, você pode retirar essa linha de totais, que aí olha só que interessante, eu removo a linha de totais, ele some a linha aqui de baixo e é só eu digitar aqui embaixo. Então eu só digito aqui, ó, mais uma conta de energia e basicamente é isso que acontece, né? Olha só, ele já vai preenchendo e incrementando a nossa tabela automaticamente, sem eu precisar, né, fazer N coisas, formatar de novo. Ele já faz no formato visual bem bonito para nós e também já leva todas essas funções, né? Todas essas funções ele faz automaticamente. Como por exemplo, olha só, quando eu digito o código aqui, ele já puxa a fórmula de cima, quer ver? Ó, 1, 2, 3. Ele puxa a fórmula e eu digito automaticamente aqui o nome da conta, né, que é a internet, sem precisar eu ficar escrevendo várias e várias vezes, tá bom? Para excluir uma linha da tabela, eu seleciono a linha inteira e aperto o atalho Ctrl- do teclado, né, ou botão direito, excluir, né? Vamos fazer o exemplo aqui, ó, selecionar a linha inteira, botão direito, excluir,
linha da tabela, né? Excluir a linha inteira. E isso aqui permite com que eu exclua ou inclua linhas novas nas tabelas, tá? Outra coisa muito legal é que se por acaso eu quiser lançar uma conta nova aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, código 1 e vou chamar de nova, né? Uma conta nova. Basta eu escrever aqui embaixo e você vai ver que a minha fórmula aqui, ó, ela sempre vai utilizar a tabela inteira. Então eu posso ir incrementando novos dados sem ter o problema dos dados ficarem fora do meu intervalo. Isso é muito útil, porque as pessoas geralmente colocam novos dados na tabela aqui e ele não está dentro da matriz que eu selecionei num primeiro momento no PROC-V e pode gerar problema. Então essa é mais uma vantagem. Da formatação como tabela, por isso que você precisa, toda vez que você tiver um intervalo de dados, formatá-lo como tabela para poder utilizar as fórmulas com mais tranquilidade dentro do Excel, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, né? Eu vou trazer mais uma coisa muito legal para você, que a gente vai transformar isso aqui, esse nosso relatório, em uma análise visual, que é muito mais legal para o nosso chefe visualizar. Então, ao invés de eu trazer uma tabela cheia de números para ele, eu posso trazer uma análise visual e para isso eu vou criar um gráfico aqui. E você vai ver como é fácil, a gente vai simplificar esse processo para você, tá? O que eu quero fazer? Então eu quero que apareça nesse meu gráfico as despesas, né? Então eu vou selecionar desde a célula B1 até o final da minha tabela e eu quero que apareça também o valor realizado, quanto que eu efetivamente gastei. Então eu vou utilizar o Ctrl do meu teclado, vou apertar e segurar e vou selecionar a coluna D também, né? Todos os dados aqui dessa coluna D. Com os dados selecionados, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou aqui na guia Inserir, tá? E aí eu vou escolher uma opção de gráfico dessas aqui, ó. Então todas as versões do Excel vai ter essa guia Inserir e você vai ter a opção de gráficos aqui, tá? Eu vou escolher direto um gráfico de pizza, tá? E aí eu posso escolher tanto o gráfico de pizza quanto o gráfico de rosca. Eu já vou selecionar aqui o gráfico de rosca aqui, eu acho mais bonito, né? Vou clicar nele e aí ele vai mostrar o gráfico aqui para mim na tela. Olha só, de maneira extremamente rápida, ágil e prática, tá bom? Então, rapidamente a gente conseguiu criar um gráfico aqui e eu posso mostrar esse gráfico já para o meu chefe, o que vai facilitar e ajudar muito, vai deixar muito mais bonito nossos relatórios e vai ficar melhor para o chefe visualizar. Isso aqui vai trazer um diferencial muito grande para você dentro da empresa, tá? Outra coisa muito legal é o menu contextual do gráfico. Lembra que tinha o menu contextual da tabela, que se eu clicava na tabela aparecia design da tabela aqui? Agora, se eu clico no gráfico, aparece design do gráfico. Clica nessa opção design do gráfico aí para você dar uma olhada. O que vai aparecer, ó? Tem uma opção aqui, ó, estilos de gráfico, onde você pode mudar o gráfico, deixar ele, ó, bem com o clique de um botão. Você só vai escolher aqui, ó, por exemplo, tem essa cor escura, para quem gosta de cores escuras, você clica aqui e vai, olha só, um gráfico muito mais bonito, muito mais apresentável. Você pode escolher um que mostre os dados aqui, ó, mostra a porcentagem de cada uma das contas, mostrando que eu gastei 38% do orçamento só na faculdade, né? Ou você pode escolher outros modelos muito legais, muito bacanas de gráfico, o que vai deixar as suas planilhas, seus relatórios com visual muito mais bonito, de uma maneira muito fácil, tá bom? Então, olha só o que a gente já aprendeu nessa segunda aula. A gente aprendeu a fórmula mágica que vai puxar, vai tirar informações de um outro lugar, de uma outra tabela e preencher automaticamente para nós. A gente aprendeu a formatar como tabela, que é muito importante no dia a dia, para que a gente consiga dar continuidade, para que a gente consiga não ter problemas com as fórmulas que a gente criar. E a gente também aprendeu a criar gráficos no Excel de uma maneira muito fácil. Eu duvido que você achava que era tão fácil assim, né? Com certeza todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças fazer uma análise bonita, uma tabelinha bem feita no Excel, mas a gente está mostrando aqui, essa é a nossa missão, de te mostrar que isso é muito simples desde que você tenha o método, desde que você aprenda o Excel da maneira correta, né? Se você aprender o Excel da forma errada, realmente vai ficar muito difícil, porque começa a ter muitos problemas, né? Muitas falhas no meio do caminho, e aí começa a virar um bicho de 7 cabeças e você fica realmente assustado, assim como eu fiquei lá atrás quando eu comecei a mexer no Excel. Mas depois que você aprende o método correto, a maneira certa e você começa a aplicar isso na prática, você percebe como foi ficando fácil, né? Então, na aula de amanhã, a gente vai aprender a criar tabelas dinâmicas, tá? Que é a maneira, o relatório que você vai conseguir utilizar para poder fazer tabelas como essa aqui, para poder fazer gráficos, fazer coisas incríveis, sem precisar digitar nenhuma fórmula no Excel, tá? Sem precisar digitar nenhuma fórmula no Excel, tá? É uma maneira muito prática de você criar relatórios de uma maneira rápida e dinâmica, uma maneira muito legal, sem precisar colocar fórmulas no Excel, uma maneira mais prática ainda do que a gente já aprendeu até aqui, né? Uma maneira mais fácil ainda, tá? Então não perca a próxima aula porque ela vai estar muito top, tá bom?
Essa aula foi top, hein? Eu ainda tenho alguns recadinhos para você, tá? A gente está se preparando, porque na semana que vem a gente vai fazer a maior promoção da história da Academia Excel. A gente vai fazer uma oferta do nosso método ESB de ensino, que é o método Excel sem barreiras, que é para você realmente remover as barreiras que você tem do aprendizado em Excel e acelerar igual o Bolt na sua carreira, realmente evoluir e avançar. E além do ESB, você também vai ganhar um bônus incrível para você poder editar da maneira mais avançada possível as suas planilhas, mas essa promoção, essa condição vai ser para vagas limitadas, tá bom? Para receber acesso a essa oferta, você vai ter que se tornar um aluno VIP da Maratona, tá? E para se tornar um aluno VIP da Maratona, eu vou te falar como que você vai fazer isso, né? Na segunda-feira, ou seja, na maratona mesmo. Quando efetivamente começar a maratona, na segunda-feira eu já vou te falar como que você vai poder se tornar um membro VIP. Na terça-feira eu também vou informar como que você faz para ser um aluno VIP da Maratona e ter acesso à maior promoção da história da Academia Excel. Na segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou liberar a primeira aula da maratona e na terça-feira, às 8 da noite, a gente se encontra ao vivo numa live sem replay para a segunda aula da maratona. Então, muito importante que você esteja nessa aula da terça-feira, que vai ser o encerramento e não vai ter replay, você não vai poder ver novamente essa aula, vai ser somente na terça-feira à noite, tá bom? E se você é uma pessoa que quando vê alguma coisa, alguma oportunidade muito especial, quando vê alguma coisa muito boa, você quer compartilhar com as pessoas, se você é assim como eu e quer mostrar para todo mundo, quer que todo mundo aprenda com você também, você pode convidar alguém para participar da maratona, tá bom? Basta você pegar o link que está lá na descrição do grupo de WhatsApp, né? Então lá na descrição do grupo você vai pegar o link, vai mandar para essa pessoa, para seu amigo que você quer ver aqui também na maratona, também aprendendo com a gente, tá? Manda o link para ele que ele vai cair em algum dos grupos, talvez, se você tiver sorte, vai cair no seu grupo, se não, vai cair em algum outro grupo, mas vai acompanhar a maratona aqui com a gente também e você vai fazer a sua parte para compartilhar esse conhecimento que a gente está fazendo de tudo para compartilhar com o máximo de pessoas possível, né? E você vai fazer a sua parte para transformar a vida do seu amigo e também para transformar o mundo num lugar melhor, assim como nós estamos sempre buscando aqui na Academia Excel. Lembrando que amanhã a gente vai aprender a utilizar uma ferramenta que permite que a gente faça análises sem precisar de nenhuma fórmula no Excel, de uma maneira extremamente simples e prática. Então não perca a aula de amanhã, tá bom? E as dúvidas, se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários desse vídeo no YouTube, tá? Se você está vendo dentro do WhatsApp, sempre lembrando, vai ter que clicar na logo do YouTube ou na logo da Academia Excel mesmo, você vai cair no YouTube dentro do vídeo mesmo. E aí aqui embaixo vai ter os comentários para você escrever a sua dúvida e a gente vai responder para todo mundo, tá? Vai ajudar todo mundo aí dentro dos comentários do YouTube, tá bom? E se você já está aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, onde você vai ter muitas dicas, muitas aulas legais sobre Excel para você, tá bom? Então um abraço, não perca a próxima aula da maratona e a gente se vê aí na continuidade da maratona Excel sem barreiras.